Boa tarde. No âmbito do movimento Stop Idadismo, eu venho hoje participar aqui numa ação relacionada com o dia 15 de junho, o dia da consciencialização mundial para o fenómeno do abuso e dos maus tratos contra as pessoas idosas. E nesse âmbito venho aqui falar de um assunto ou deste fenómeno numa população muito em particular, que é a população com demência. As pessoas com demência, devido às várias fragilidades que apresentam, acabam por ter alguns fatores de risco muito próprios, muito particulares, para poderem efetivamente serem vítimas de algum tipo de abuso ou de maltrato contra a pessoa idosa, e neste caso contra a pessoa com demência. E muitas das vezes estes abusos são cometidos por parte quer de cuidadores, sejam formais ou informais, familiares, ou até outras pessoas que se lhe são próximas a nível do seu relacionamento, das suas relações sociais habituais, e não raras vezes o tipo de abuso e, por exemplo, a negligência surge de uma forma passiva, ou seja, em que quem está a cuidar a pessoa não a cuida da melhor maneira, por diversos fatores que iremos ver a seguir, e não de uma forma voluntária ou por maldade, mas sim muitas das vezes até por desconhecimento. Então, e o que é que coloca, afinal, a pessoa idosa com demência a ter mais risco de poder sofrer de maus tratos ou de abuso? A pessoa com demência apresenta diversas dificuldades a nível cognitivo. E estas dificuldades cognitivas e também a perda de funcionalidade que acaba aqui por estar relacionada, leva a que as pessoas vão perdendo progressivamente a sua autonomia, vão perdendo progressivamente a sua independência e com isso vão necessitar da ajuda, ou seja, vão estar mais dependentes de outras pessoas, ou seja, vão ter a necessidade de ter cuidadores. Muitas das vezes estes cuidadores, e também como iremos ver a seguir, desconhecem estas patologias, não conhecem assim tão bem a pessoa, e isso pode colocá-la no lugar de efetivamente poder ser de alguma forma maltratada, ok? Para além das questões cognitivas, e estas questões... As questões cognitivas são desde logo muito importantes, porque podem levar efetivamente a que a pessoa, e vão levar com a progressão da demência, a que a pessoa não consiga suprir uma série de condições na sua vida sozinhas, uma série de atividades de vida diárias que todos nós realizamos, por exemplo, tratar de algum assunto burocrático, ou até mesmo o cozinhar, ou pagar as suas contas, ou muitas outras atividades de vida diárias que a pessoa vai deixar de fazer sozinha. Ao deixar de fazer sozinha e ao necessitar da ajuda de outrem, se esse outrem não fizer as tarefas como são necessárias, se estas não forem realizadas indo ao encontro daquilo que são os interesses e a vontade da pessoa que estão a ajudar, podem efetivamente, sem querer, estar a negligenciar esta pessoa, estar a cometer algum tipo de abuso psicológico, por exemplo. Outro dos fatores que coloca as pessoas com demência num maior risco tem a ver com os quadros de agitação. Muitas das vezes, e devido a diversos fatores, como por exemplo, não só o próprio dano cognitivo relacionado com a demência, mas fatores do meio que agitam a pessoa, o relacionamento interpessoal que coloca aqui alguns conflitos, ou fatores relacionados com a própria personalidade ou biografia da pessoa, ou até mesmo fatores mais relacionados com as suas condições clínicas, pode levar a que efetivamente estas pessoas possam estar mais agitadas, possam estar mais irritadas, e isso faz muitas das vezes com que se tenham depois atitudes para com estas pessoas
também elas mais irritadas, não é? Como nós costumamos dizer muitas das vezes, violência gera violência, agitação gera agitação, comportamento gera comportamento, e não raras vezes estas pessoas podem efetivamente, por estarem mais agitadas, estarem mais sujeitas a abusos, nomeadamente psicológicos, em que se tenta de alguma maneira coagir a pessoa a fazer algo ou a estar mais calma, e o que acaba por acontecer é que a pessoa até fica efetivamente mais irritada, ou até mesmo em condições muito extremas, levar a abusos físicos contra esta pessoa. Por outro lado, outro dos fatores de risco na demência para o surgimento de maus tratos tem a ver com os próprios problemas de comunicação. Se a pessoa com demência não consegue expressar aquilo que está a sentir, não consegue dizer quais são as suas necessidades, não consegue partilhar quais são os interesses, não consegue dizer aquilo que gostaria que fizessem por si, é muito provável que algumas necessidades efetivamente sejam insatisfeitas, não sejam cumpridas, e com isto a pessoa pode sentir-se negligenciada naquilo que são efetivamente as suas limitações e as suas necessidades. E para além disso, em muitos destes casos, mesmo quando a pessoa consegue até ter alguma compreensão daquilo que se está a passar consigo e da negligência que pode estar a sofrer, a pessoa pode também não ter condições para conseguir comunicar aos outros aquilo que se está a vivenciar, aquilo que está a acontecer consigo. Por outro lado, a própria pessoa com demência, e nomeadamente em fases um pouco mais avançadas, pode não compreender aquilo que se passa consigo e, portanto, esta insuficiência a nível dos cuidados, por exemplo, pode-se continuar a perpetuar sem que a pessoa possa, de alguma maneira, intervir, sem que possa ter autodeterminação para que possa ser mudada a forma como é cuidada. Os cuidadores informais muitas das vezes acabam por ser os perpetradores sem ser de uma forma voluntária. E muitas das vezes isto começa logo nas questões relacionadas com a aceitação da doença. Não é fácil para um familiar, nomeadamente, aceitar que aquela pessoa que conheceu desde sempre a comportar-se de uma determinada maneira, a mostrar-se de uma determinada maneira, a ajudar de uma determinada maneira, de repente deixou de o conseguir fazer. E este processo de aceitação leva a que muitas das vezes, efetivamente, não se consiga compreender e não se consiga ter o grau de tolerância necessário para conseguir ajudar a pessoa, para conseguir apoiá-la da melhor maneira. É preciso que haja alguma aceitação do quadro da demência para que se consiga efetivamente apoiar na medida certa a pessoa que temos connosco. Por outro lado, muitas das vezes, e como eu costumo dizer, ninguém nasce cuidador, é uma aprendizagem. Nós não fomos educados, até porque estes fenómenos do envelhecimento e das demências são fenómenos relativamente recentes na nossa sociedade e, portanto, nenhum de nós tem todo o conhecimento não só do saber teórico, mas também o conhecimento prático do saber fazer e do saber estar e do saber ser com a pessoa com demência, e isto faz com que efetivamente haja inexperiência, não se saiba exatamente o que fazer, como lidar, como falar com a própria pessoa, como melhor conseguir chegar àquelas que são as suas necessidades, e isto pode efetivamente levar a que nem tudo seja cumprido da melhor maneira. E, por outro lado, os desconhecimentos que ainda existem e os mitos e estereótipos associados às demências também levam a que muitas das vezes as pessoas com demência sejam incompreendidas naquilo que é a sua forma de ser e a sua forma de estar. E, portanto, condiciona a forma como se cuida desta pessoa. Por outro lado, também muitas das vezes os cuidadores desconhecem quais são as próprias necessidades da pessoa, para além daquelas que são, digamos que as nossas necessidades básicas, como a alimentação, ou os cuidados de higiene, ou a toma da medicação. As necessidades psicossociais da pessoa com demência existem e são similares às necessidades de qualquer um de nós. Para já, a necessidade de uma boa conexão afetiva, de que haja amor, de que haja afetividade nos cuidados que são prestados. Por outro lado, as pessoas com demência, tal como qualquer um de nós,
necessitam também de sentir vínculo à pessoa que os cuida, sentir que essa pessoa é uma referência, é um porto de abrigo, é alguém com quem podem contar em qualquer momento. Por outro lado, precisam também de sentir que estão num ambiente estável e seguro, com algumas rotinas que lhes permitam sentirem-se bem, mesmo que não consigam compreender ou entender exatamente o que é que se vai passar a seguir. Porque se o ambiente for tranquilo e seguro, sabem que o que quer que vá acontecer a seguir, à partida, será bom. Outra das necessidades que as pessoas com demência têm também é a necessidade de verem a sua identidade respeitada em todas as fases da doença, mesmo quando já não conseguem exteriorizar aquilo que estão a sentir de forma verbal, ou mesmo que já não consigam comunicar. O facto é que todos nós temos as nossas especificidades identitárias que gostamos de ver respeitadas, e essas devem ser cumpridas sempre até ao fim. Outra das necessidades psicossociais é também a necessidade de ocupação. Todos nós, enquanto seres humanos, precisamos de estar ocupados. E mesmo quando nós dizemos que queremos estar sem fazer nada, na realidade queremos estar, por exemplo, sentados no sofá a relaxar, ou a ver televisão, ou até na varanda a apanhar um bocadinho de sol e a ver os passarinhos passarem. Portanto, todos necessitamos de estar ocupados. E as pessoas com demência também. E quando efetivamente são colocadas num ambiente em que são apenas convidadas, por exemplo, a ver televisão todo o dia e a estar sentadas num cadeirão, não estamos a cumprir esta necessidade. E esta acaba por levar a que a pessoa possa ter comportamentos mais disruptivos ou possa ir fazer coisas que a possam pôr em risco ou que possam até causar outros aborrecimentos e constrangimentos a quem está ao seu lado. E por isso é tão importante conhecer todos estes fatores, todas estas necessidades psicossociais, para melhor se poder compreender o que a pessoa com demência necessita. E a última destas necessidades psicossociais que importa conhecer é a necessidade de inserção. Todos nós, em qualquer meio onde nos movemos, gostamos de nos sentir inseridos. Gostamos de sentir que fazemos parte. E por isso, envolver a própria pessoa com demência naquilo que é a prestação de cuidados a si própria, poder ajudá-la a tomar as pequenas decisões do seu dia-a-dia, como se quer vestir a camisola amarela ou a camisola verde, são pequenas coisas, são pequenas decisões, são pequenas escolhas que ajudam a pessoa a sentir-se bem e a sentir-se mais pessoa. Quando elas não são proporcionadas, efetivamente estamos a cometer um maltrato contra a pessoa. Um maltrato que pode não ser efetivamente ativo, mas que é passivo. E, portanto, conhecermos a doença, as suas especificidades e quais as nossas necessidades enquanto seres humanos é uma boa forma de podermos prevenir as diversas formas de abuso existentes. Mas para além disso, ainda há também muita dificuldade por parte dos cuidadores em reconhecer quando é que os comportamentos que a pessoa está a evidenciar são efetivamente comportamentos advindos da doença ou do seu próprio livre-arbítrio. Não é fácil muitas das vezes conseguir fazer esta distinção, uma vez que nas demências nós sabemos que a pessoa tem alturas em que as conexões nervosas são feitas perfeitamente e a pessoa consegue dar respostas, consegue ter ações, consegue ter comportamentos completamente adequados e que mostram consciência, e temos outros momentos em que essas conexões nervosas não acontecem e, portanto, a pessoa deixa de conseguir fazer as tarefas, de conseguir levar a cabo aquilo que era habitual fazer. E nestas alturas, muitas das vezes, os cuidadores ficam um pouco confusos e, não raras vezes, podem dizer coisas como: então, mas tu já não te lembras? Ainda há pouco te disse isso. Então, mas tu fazias sempre isto tão bem e agora já não fazes? E estas pequenas palavras são palavras que levam a pessoa efetivamente a sentir-se frustrada, a sentir-se triste, a sentir muitas das vezes que já não vale a pena a sua própria vida. E aqui estamos a infligir um abuso psicológico contra a pessoa, sem querer e na melhor das intenções, muitas das vezes pensando que ao dizer isto até estamos a estimular a pessoa a que se lembre. Mas a nossa memória, para ser estimulada, ela precisa de pistas e, portanto, se eu quero que aquela pessoa, por exemplo, se lembre do meu nome ou se lembre de quem eu sou, eu tenho que lhe dar pistas para que a sua memória possa agarrar essas pistas
e possa a partir daí efetivamente ajudar a pessoa a recordar-se. Outra das dificuldades que também nós vemos muitas das vezes nos cuidadores informais e que pode levar nomeadamente ao abuso psicológico e físico, são as dificuldades no controle emocional, porque efetivamente às vezes não é fácil lidar com tantas emoções que aparecem ao mesmo tempo. Muitas das vezes é o querer cuidar, continuar a cuidar da pessoa, mas o sentir-se exausto, o sentir que já não tem mais recursos, que já não consegue dar mais de si e mesmo assim tentar dar tudo de si. Mas esta exaustão efetivamente é um grande fator de risco para que possam ser cometidos episódios de abuso contra a pessoa com demência. Por outro lado, também temos sempre um grande conflito entre aquilo que é as tarefas que são precisas fazer e o tempo que se tem para as fazer. Muitas das vezes não se consegue dar toda a atenção que é necessária, não se consegue ter o tempo, dar o tempo à pessoa com demência para que continue a fazer por si e sozinha as tarefas que necessita de fazer e que ainda pode fazer. Infelizmente, não raras vezes se assistem a situações em que, por exemplo, se dá de comida à pessoa à boca só para ser mais rápido, porque se a pessoa for comer sozinha, come com muito mais lentidão ou então suja-se. E então, para evitar isso, muitas das vezes a cuidar acha-se que, ok, vamos fazer pela pessoa. Só que a fazer isso estamos a condená-la a perder ainda mais capacidades. E este é um maltrato, é uma negligência que leva de facto a pessoa a mais rapidamente evoluir na sua própria doença. E aqui o necessário é tentarmos potenciar ao máximo todas as capacidades que tenha e deixarmos que faça aquilo que precisa de fazer, aquilo que ainda consegue fazer em cada atividade de vida diária. Se é um passinho que a pessoa consegue fazer sozinha, então precisa de fazer sozinha. Por outro lado, as próprias tarefas de apoiar e cuidar as pessoas com demência são tarefas muito exigentes, não só a nível emocional, como já falámos, mas também a nível físico. E esta sobrecarga física também deixa marcas nos cuidadores e também leva a que muitas das vezes as situações de negligência possam existir, porque eu já não tenho forças para continuar nesta tarefa e então faço aquilo que posso e às vezes pedir ajuda. Não é fácil. Não é fácil porque não se têm familiares próximos que possam ajudar, não é fácil porque pode implicar entrar na minha casa, na minha privacidade, pessoas que eu não conheço de lado nenhum e que eu não sei se são de confiança ou não, e então muitas das vezes o abuso acaba por acontecer, a negligência acaba por acontecer sem que se dê conta que ela está a ocorrer. E, portanto, uma das boas formas também de prevenirmos estes quadros é efetivamente ajudar os cuidadores, neste caso os cuidadores informais, a poderem ter algum tempo de autocuidado, algum tempo de lazer, algum tempo de relaxamento, em que possam fazer coisas que são importantes para si e dar continuidade também ao seu projeto de vida, que precisa de ser mais do que apenas as importantes tarefas de cuidar. Já no caso dos cuidadores formais, há também mais alguns fatores que podem levar a que existam episódios de abuso. Para já, a dificuldade muitas das vezes em ter o tal tempo, mas neste caso o tempo também para conhecer a pessoa que temos diante de nós, porque quando se conhece a pessoa é muito mais fácil nós conectarmos-nos afetivamente à pessoa, é muito mais fácil conseguirmos encontrar as subtilezas que na hora de cuidar vão fazer a diferença naquele que é o bem-estar emocional, o bem-estar psicológico da pessoa de quem estamos a cuidar. Por isso, conhecer a sua identidade, a sua história de vida, a sua biografia, os seus gostos, é muitíssimo importante para se poder cuidar de uma forma que dê bem-estar à pessoa e que consiga eliminar qualquer forma de abuso. Por outro lado, também nestes profissionais e sobretudo em profissionais que já trabalham há muitos anos nesta área, se denotam grandes níveis de stress, grandes níveis de burnout e também não raras vezes alguns estereótipos interiorizados que levam a que por vezes a prestação de cuidados de facto gere situações de negligência.
E também muitas das vezes é difícil adaptar o ambiente de maneira a que ele seja mais estimulante ou de que efetivamente ele possa potenciar mais as capacidades da própria pessoa com demência. E então uma negligência passiva muitas das vezes está instalada a nível institucional porque não se consegue fazer esta adaptação, porque não existem conhecimentos suficientes para colocar em prática. E por isso é que cuidar é algo tão especial, porque exige efetivamente, por parte de quem cuida, todo um conjunto de conhecimentos, mas também todo um conjunto de características humanas e de sensibilidades, e que essas vão ajudarem muito a dirimir possíveis episódios de abuso. E por isso, alguns indicadores ajudam-nos de facto a prevenir que as pessoas com demência possam sofrer de maus tratos. E que indicadores poderão ser esses? Para já, é muito importante que as relações que estabelecemos com as pessoas com demência sejam de boa qualidade. A ligação afetiva, um vínculo, o conseguirmos olhar para o outro como nosso semelhante, ajuda-nos efetivamente a conhecer melhor a pessoa e a perceber o que necessita, mesmo quando ela não consegue expressá-lo verbalmente. Por outro lado, ajuda-nos também a prevenir estes episódios. O facto de conseguirmos ser mais tolerantes, mais compreensivos e conseguirmos ter empatia suficiente para nos colocarmos no lugar do outro, nos sapatos do outro, e assim conseguirmos perceber o que é que está a pensar, o que é que necessita, como é que está a encarar a circunstância que está a viver. Por outro lado, precisamos também de ajudar cada um de nós, no seu dia-a-dia, a sensibilizar todos os que estão ao nosso lado relativamente a estas temáticas. Ajudar também a desmistificar estereótipos, preconceitos e crenças associados às demências é fundamental, assim como valorizar muito mais as pessoas que cuidam, sejam elas cuidadoras formais ou informais, e validar também aquelas que são as necessidades específicas destes cuidadores, porque só um cuidador que está bem, que se sente bem no seu papel e na sua vida, é que pode também conseguir cuidar melhor da pessoa. Por outro lado, precisamos todos também de investir na formação dos cuidadores, uma formação que seja séria, que seja bem consolidada, que seja assente em práticas que já estão comprovadas serem benéficas a nível do cuidado das pessoas com demência, e assim poderemos de facto prevenir muitos dos quadros de negligência e de abuso psicológico sentidos pelas próprias pessoas com demência. Aqui, fomentar os grupos de suporte para cuidadores é também muito importante, para que os cuidadores sintam que não estão sozinhos na sua missão, para poderem sentir que muitas das vezes, e porque não nascemos cuidadores, erramos, mas encontramos também outras formas e outras estratégias de agir, porque a adaptação, a capacidade de flexibilidade e o dinamismo são ingredientes fundamentais para quem cuida, e nos grupos de suporte todas estas características acabam por ser potenciadas. Os cuidadores conseguem encontrar mais ideias uns com os outros, e isso ajuda a que se consigam melhorar práticas e cuidados, e ajudam também a que cada um entenda melhor aquilo que sente. Por outro lado, é também muito importante conseguirmos que as questões do descanso do cuidador sejam mais visíveis e que os meios para o conseguir não sejam tão burocráticos e possam ir também mais ao encontro das necessidades da própria pessoa com demência. Porque tanto o cuidador tem necessidade deste descanso, como a pessoa com demência também necessita que nesse tempo de descanso possa continuar a manter uma rotina, um ambiente, uma prática a nível dos cuidados que não seja muito diferente da que está habituada, porque quando a diferença é muito grande, a própria pessoa pode se sentir posta em causa e pode se sentir abusada e maltratada. Por isso, a troca de informações entre os familiares e os cuidadores formais é essencial para se poder conhecer a pessoa, as suas especificidades e cuidar melhor, evitando situações de abuso.
E por outro lado, é também muitíssimo importante promover estruturas que apoiem as próprias instituições e também os cuidadores informais para que conheçam melhor as doenças e que saibam exatamente que mecanismos mobilizar quando necessitam. E desta forma, e colocando todas estas estratégias em prática, conseguiremos certamente um mundo livre de abuso contra as pessoas idosas e, neste caso, contra as pessoas com demência. Espero poder ter contribuído um pouco mais para o conhecimento sobre estas áreas e espero que possa colocar em prática algum destes conselhos para tornarmos de facto a nossa sociedade muito mais amiga de todas as pessoas. Obrigada.